Como é que um diretor que precisou trabalhar num buffet de sushi para pagar as contas conseguiu chegar ao Oscar esse ano e ter o seu primeiro filme de ficção indicado em 6 categorias? E por que ele levou 13 anos para escrever esse roteiro? A gente vai falar disso hoje, porque hoje começa uma série especial aqui no Relink sobre os filmes indicados ao Oscar 2021. E a ideia vai ser falar sobre os bastidores do processo criativo de alguns filmes e ver o que a gente pode tirar de lição que inspirem a nossa criatividade. Tudo sem spoiler, fica tranquilo. Hoje eu falo do Som do Silêncio, indicado em 6 categorias, incluindo melhor filme, melhor roteiro original e melhor ator. O filme conta a história do Ruben, um baterista de uma banda punk que de repente fica surdo. E aí o filme vai passar a contar o que ele faz diante disso, como que ele vai lidar com a situação, o que ele tenta fazer para reverter ela. O diretor e roteirista é o norte-americano Darius Marder, que até então só tinha feito documentários. Esse é o primeiro filme de ficção dele. Essa história surgiu há 13 anos na mente de Derek Cianfrance, que também é diretor de cinema. Quando ele era mais novo, ele estava tocando bateria e ele também teve uma dificuldade de audição e que forçou ele a parar de tocar. E aí ele teve essa ideia de um filme que poderia contar a história de um baterista de metal que perdia a audição e o que ele ia fazer diante disso. Derek compartilhou essa ideia com seu amigo Darius e disse para ele tocar essa ideia, levar para frente e fazer um filme sobre isso. Mas Darius enfrentava condições financeiras bem complicadas e para tentar mudar isso ele montou um negócio de buffet de sushi em Vermont. Eu estava trabalhando para prover o sustento da minha família. Estava na correria, ao mesmo tempo estava escrevendo roteiros, filmando um monte de documentários. E aí essa história surgiu do nada e cativou minha atenção. Depois dessa fagulha de ideia, foram anos e anos de escrita e reescrita do roteiro. Isso porque para Darius, encontrar espaço psíquico para escrever quando não se pode pagar as contas é bem difícil. É um ato de absoluta fé. Durante esses 13 anos, Darius foi desenvolvendo a narrativa e se aprofundando em construir a história por trás de cada personagem. O aspecto do vício em drogas, por exemplo, de Ruben era algo que não estava originalmente no roteiro e surgiu depois durante esses anos. Inclusive, Darius chamou seu irmão Abram Marder para contribuir na escrita do roteiro. Abram é um músico que se apresentava à noite na cidade de Boston, mas devido a um problema de saúde, ele teve que interromper seu trabalho. E por conta disso, Abram se identificou bastante com o personagem principal do filme, Ruben, que passa por algo semelhante. E aí, anos de escrita, eles chegaram em 2.000 páginas de roteiro. E depois de muita edição no roteiro ali, eles conseguiram chegar na versão final tendo 90 páginas. A maioria das pessoas ao meu redor tinha certeza de que eu nunca faria esse filme, porque eu tinha um padrão muito alto para o que eu queria alcançar. Eu me comprometi de uma forma muito profunda e com um rigor obsessivo neste filme. Finalmente, com o roteiro pronto, Darius consegue o financiamento para a produção. Não foi um orçamento grande, principalmente quando a gente compara com o padrão de Hollywood. Mas em contrapartida ele investiu bastante na pré-produção, no preparo, no ensaio dos atores. Por exemplo, o Riz Ahmed, que faz Ruben, passou quase um ano estudando bateria, ele nunca tinha tocado, ele aprendeu do zero, e aprendendo também a língua americana de sinais. As gravações foram bem rápidas, duraram cerca de 4 semanas, e aí eles foram surpreendidos pelo número gigante de indicações em várias premiações, incluindo essas 6 aí do Oscar. Toda boa história se revela em várias faces e temas a serem explorados. O Som do Silêncio, por exemplo, pode ser visto como um filme de amor, um filme sobre música, um filme sobre surdez, um filme sobre religião, um filme sobre superação. Mas uma maneira da gente ler esse filme é sobre uma alma inquieta que foi forçada a buscar calma e paz. O principal desafio proposto a Ruben na sua jornada era de encontrar um momento de quietude, um momento de silêncio.
E se a gente reparar bem, essa é a própria jornada do diretor Darius, uma alma inquieta que precisa contar essa história, uma história que exige um alto nível de qualidade para ser realizada. Isso nos mostra que a criatividade nasce da inquietude, como a gente já falou num outro episódio, mas é uma inquietude que aponta para um fim, é uma inquietude que tem um desejo por algo que a acalme. Toda essa história de bastidor de processo criativo do roteiro que a gente viu até aqui nos ensina que a criatividade nasce da inquietude buscando uma paz. Diante disso, eu deixo uma pergunta para você, você que tem essa criatividade inquieta dentro de si. Onde você tem encontrado paz? Esse foi o Relink, espero que você tenha gostado, espero que tenha inspirado sua criatividade. Esse foi o primeiro de uma série especial sobre o Oscar, que a gente vai falar sobre os bastidores do processo criativo de alguns filmes indicados. Antes de ir, você já sabe, deixe o seu like, seu gostei aqui e se inscreva no canal. A gente se vê no próximo.